Fala, pessoal. Eu vou comentar com vocês aqui. Primeiro, eu sugiro para vocês ficarem sentados. A decisão do Alexandre de Moraes que levou à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Não bastasse toda a tortura, né, e toda a pressão psicológica que ele está fazendo, agora, né, o tiranete de beira de estrada apela, mais uma vez atropelando a Constituição e as leis brasileiras. E em que pese nós estarmos acostumados por isso, não é por esse motivo, com isso, não é por isso que a gente vai aceitar esse tipo de coisa. E expor, como eu digo, é sempre o primeiro passo, que depois que a consciência é formada, aí então você pode tomar outras ações. Se o Alexandre de Moraes não tivesse sido exposto, ele jamais teria tomado uma lei magnífica na cabeça, tanto ele quanto a sua esposa. E não vão retirar, tampouco na base do diálogo. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui também. Então, eu queria começar com vocês com essa notícia daqui, né? Matéria da CNN, documento revela que monitoração registrou violação de equipamento eletrônico à 00:22. Então, para quem acha que o Bolsonaro acabou sendo preso preventivamente por ter danificado a tornozeleira, porque ele não chegou nem perto de arrebentá-la, aqui vão alguns aspectos. Toda a imprensa está falando que nas primeiras horas do dia 22 ele teria violado. Então, será que o Moraes conseguiu, de maneira muito célere, acordar de madrugada, escrever 17 páginas da sua decisão, que é o que a gente vai ver aqui, e então prender preventivamente Bolsonaro um pouco depois das 6 da manhã de sábado? Ou será que já estava tudo pronto? Essa aqui, gente, é uma parte da decisão dele. Olha aqui, eu vou ler com vocês a decisão do Alexandre de Moraes. Antes que ele faça igual ele fez lá com o careca argentino, né, que utilizou dados do TSE para mostrar incongruências da eleição de 2022, e depois eles tiveram que, pelo menos, tirar temporariamente do ar ou reformular o site. Antes que saia do ar, a gente já printou. Tá aí, ó. Em 21 de novembro, ou seja, não foi dia 22. Antes, dia 21, já estava a cama de gato sendo preparada. Em 21 de novembro, a autoridade policial representou pela reapreciação dos fundamentos da medida cautelar anteriormente pleiteada nesta petição 14.129, para, abre aspas, que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída pelo recolhimento cautelar imediato. Ou seja, dia 21, o Moraes já estava juntando, né, argumentos ou justificativas para pegar Bolsonaro da sua casa e enviá-lo para um presídio comum ou para a superintendência da PF. E ele segue aqui, né, na parte grifada em vermelho, na superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, local seguro e controlado, nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado. Ou seja, o Moraes, ao contrário de que diz a lei, que o início, né, a execução da pena, ela só deva começar após o trânsito em julgado, porque quando ainda cabe recurso, não há o trânsito em julgado. Para que vocês me entendam, trânsito em julgado é uma palavrinha utilizada no meio do direito, né, dos advogados, dos juízes, para dizer que não cabe mais recurso. Então aqui o Moraes está admitindo o quê? Que há recurso. E se há recurso, há a chance de reverter a condenação. Mas Moraes se precipita e atropela o princípio de presunção de inocência até o trânsito em julgado e manda Bolsonaro para uma prisão preventiva. Então, veja, no dia anterior, Moraes já estava deixando a cama de gato toda preparada. E outro argumento que pode nos levar a essa conclusão é a histeria do psicopata com relação ao dia 22. Eu reúno aqui algumas matérias, por exemplo, aqui, ó, Moraes rejeita anular os votos do segundo turno e multa a coligação do Bolsonaro em 22 milhões de reais. É quando o PL fez o mesmo movimento do PSDB em 2014, né, acessou o TSE, e o Moraes, ao invés de responder às dúvidas e mostrar que o processo eleitoral brasileiro é íntegro, não. Ele opta por censurar, calar, multar o PL. E 22 milhões de reais afeta em muito o Partido Liberal, que sim, é o maior partido da Câmara, o segundo maior do Senado, mas 22 milhões de reais faz muita falta. Ali embaixo, uma outra notícia, agora de junho de 2023, Moraes marca julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro para o dia 22.
E por último ali, agora, a notícia recente, Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal por ordem de Moraes no dia 22. Então o Moraes, como todo bom psicopata, igual o serial killer, quando ele assassina suas vítimas e faz uma marca lá na pele, deixa no corpo alguma coisa, sempre deixa para trás uma marca do seu crime para dizer que a autoria é sua, tal qual esse tipo de pessoa, esse fenômeno se repete com o tiranete de beira de estrada, que adora o número 22. Então nós temos aqui a reunião de argumentos antes da violação do monitoramento, nós temos aqui a sanha persecutória dele pelo dia 22, e isso daí dá para nós, né, a certeza de que Moraes já queria prender o Jair Bolsonaro. E tanto queria que, no afã de fazê-lo, ele fundamenta a sua decisão em outros pseudo-argumentos ainda mais injustos, que é o que a gente vai passar a ver por aqui, né? Quer dizer, mais aqui, desculpa, um terceiro ponto aqui para falar que não tem relação à prisão preventiva com aquela solda que o Bolsonaro falou que meteu na tornozeleira, está aqui, ó. Além disso, o Centro de Integração e Monitoração Integrada do DF comunicou à Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento e monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro à 00:08 do dia 22 de novembro. Informação constatada, intenção da condenação de romper... Então, assim, o Bolsonaro ele não rompeu a tornozeleira e o Collor, ex-presidente, também condenado em outro tipo de acusação, teve a acusação também de violar a tornozeleira e não foi preso. E esse ponto aqui, gente, é o único ponto das 17 páginas em que o Moraes especificamente fala da tornozeleira. Ou seja, um parágrafo. Não foi isso que norteou a prisão preventiva do Bolsonaro. Mas eu queria aprofundar aqui também em outros pontos e ler junto com vocês essa decisão do Moraes. Vou ler aqui a parte em amarelo. Ele começa aqui a mirar os seus canhões contra o Flávio Bolsonaro, querendo dar tons de criminalidade à vigília. Em algumas oportunidades, quando o Lula esteve preso, ocorreu vigília. Inclusive, ocorreu uma vigília para evitar a prisão do Lula. Demorou cerca de 3 dias até que a Polícia Federal pudesse prender o Lula. Prender definitivamente, não trânsito em julgado. Aí começa lá o Alexandre de Moraes. E por que ele faz isso? Porque ele está vendo que o Flávio Bolsonaro é um presidenciável. Então eles tiraram Jair Bolsonaro do caminho com a prisão, né, o golpe da Disney. Todo mundo viu a barbaridade que foi isso, um crime que não existiu no momento que o Bolsonaro nem estava no país. Acusaram de dar um golpe velhinhas sem armas. E lembrando que Bolsonaro, antes de deixar o poder, ainda nomeou os chefes de forças armadas do Lula, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. Temos ali o senador da República, o Flávio Bolsonaro, faz uso do mesmo modus operandi. Olha como é que é importante a linguagem, que ele já vai incutindo na sua cabeça que trata-se de uma organização criminosa. Ele não vai falar isso do Oruan, filho do Marcinho VP, mas ele vai falar isso aqui do Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022. Ou seja, chamar Virgília agora se tornou ato golpista, utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições. Moraes está aqui querendo meter medo em você, tia do Zap, em você que é patriota, você que gosta de ir às ruas. Por quê? Porque se uma vigília é transformada em crime, qualquer coisa pode ser transformada em crime. E detalhe, a convocação dessa vigília não era na beira, na porta do condomínio de Jair Bolsonaro, igual já fizeram os manifestantes do Lula. Era numa rotatória no Jardim Botânico, no mesmo bairro, mas não na porta e nem pertinho da casa do Bolsonaro. Lá embaixo, o tiranete de beira de estrada continua. Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta que a vigília... Qual possibilidade concreta? Diga-me, qual é o nexo causal que conecta a vigília à possibilidade de fuga do Bolsonaro? Porque é o seguinte, se o Bolsonaro violou a tornozeleira do dia 21 para o dia 22,
Como é que uma vigília convocada para a noite do dia 22 poderia ser utilizada como artifício para a fuga de Bolsonaro? Porque nem no mesmo momento da vigília ocorreu o rompimento da tornozeleira. Foi quase um dia antes que ocorreu essa questão toda. E até hoje, a gente está sem saber o motivo disso tudo. Elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão. Qual o crime nisso? Bolsonaro é popular. Saia você às ruas, Moraes, para ver se você é popular. Não consegue nem no aeroporto de Roma. Com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de suas residências, estendendo-se por muitos dias. A vigília era por algumas horas. Sequer estavam convocando para manifestação, acampamento, qualquer coisa do tipo, por mais legítimo que pudesse ser. Mas não era esse o caso. Então aqui uma notória forçação de barra. É porque não há argumento para prender Bolsonaro. Por isso que o Moraes faz isso. Concentração de centenas de adeptos, ex-presidente, nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações das instalações militares, especialmente no final do ano de 2022. Meus caros, eu não sei nem o que dizer sobre isso daqui. Por quê? Como é que pode uma pessoa dizer que fazer uma vigília e orações, primeiro que ele não conseguiu comprovar que tem qualquer conexão com a suposta tentativa de fuga que ele está falando, né? Então não há nexo causal, que é requisito necessário para a imputação de crime. Mas, mais uma vez, vamos lá. Pastor, padre, sacerdote, pessoas de idade, jovens, crianças, etc. Como a direita sempre fez, de maneira pacífica, e não me venham falar, o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, se tivesse sido um movimento exclusivamente de direita, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha liberado as câmeras do Ministério da Justiça para comprovar a narrativa deles. Como eles não liberaram, eu tenho a certeza que existia gente infiltrada. Até porque no meio do quebra-quebra, outras pessoas falavam para não quebrar ou expulsavam esses infiltrados. Esses sim deveriam ser responsabilizados. Mas não, o que fizeram? Acusação genérica, colocou todo mundo no envelope e tacou para dentro da cadeia. 14, 15, 16, 17 anos de condenação. O Moraes ainda vai pagar muito caro por essa atrocidade que ele está fazendo, as vidas e as famílias que ele está destruindo. Deus quiser, essa semana vai ser uma grande semana. Eu vou ficar quieto. Ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a sua fuga. Como é que o Bolsonaro vai fugir com 71 anos de idade? Acabou de sair de um câncer. O cara não para de soluçar. Vira e mexe está parando no hospital. Passou por 7 grandes cirurgias. Tem câmera apontada com sensor de movimento para a porta da casa dele. Policiais ao redor. Agora a gente está vendo até drone. Como é que vai conseguir fazer uma fuga? Me explica isso. Eu estou tentando imaginar aqui, sei lá, um helicóptero pousando, descendo um pessoal de rapel aí altamente especializado. Aí o Bolsonaro de 71 anos vai lá e faz um exercício militar com a corda, sobe de rapel lá no... Sobe de rapel não, né? Escala para o helicóptero. É difícil conseguir imaginar essas coisas, porque é ridícula essa acusação. Então o que o Moraes está fazendo aqui? Ele está tentando dragar o Flávio Bolsonaro para dentro do problema, porque foi isso que ele fez comigo. Quando meu pai foi colocada a tornozeleira nele, né, a prisão domiciliar e a queda das redes sociais, a censura, isso foi no meu inquérito. Lembra que o Lindbergh abriu, pediu para abrir, foi abrir. Olha só que bizarro. O líder do PT pede e o Moraes e o PGR atendem. Ele abre o inquérito contra mim, pede meu passaporte. Dá 5 dias para o PGR responder. O PGR demora 18 dias, não responde. No 18º dia eu falo, vou me exilar aqui porque esses caras vão pegar meu passaporte e depois vão me prender. Aí o Moraes, para não me dar o rótulo de perseguido, o que ele faz? Arquiva o processo. Depois, mais para frente, em maio, o Marco Rubio, numa oitiva no Congresso americano, responde ao deputado Corey Mills que sim, está estudando aplicar a Magnitsky no Moraes. Aí o que o Moraes faz? Reabre o inquérito, que ele havia arquivado, ele reabre para dizer, não acho que o meu arquivamento de inquérito
que ele é definitivo, não, posso reabrir. Aí ele reabre o inquérito do Lindinho e aí ele começa a me acusar de crimes que ultrapassam 20 anos de prisão. Ao final, ele denuncia eu e o Paulo Figueiredo, né? Coloca lá o crime de coação. Ele retira a tentativa de golpe de Estado, ele retira ali a incitação de guerra. Olha pelo que eu fui acusado, de incitar a guerra, como se tivesse poderes sobre o presidente norte-americano, já Trump, invade o Brasil. Mas o que eles estão vendo? Eles estão antevendo o que está acontecendo com a Venezuela e já estão acusando o golpe. Por quê? Porque todos eles são do Foro de São Paulo, todos eles lidam com cocaína, todos eles têm cashback do tráfico de drogas. Olha a delação do Hugo Carvajal. Sabe quem é que aconselhou as Farc a virar partido político? O Lula. 2008, se não me engano. Sabe quem é que virou partido político também? O Hezbollah lá no Líbano. Olha o modus operandi, como é que é o mesmo dessas organizações. Então eles sempre pensam que pode ocorrer de pior, tentam antever. E aí eles me acusaram desse negócio aí de incitação a uma invasão do território brasileiro. Até também para servir, né, para a narrativa do Lula de soberania. Tem idiota que cai nisso. Né? Soberania para quem? Para quê? Para exercer autoridade sobre velhinhas para mandá-las para a cadeia? Porque o Lula não respeita essa soberania. Quando ele vai na Argentina, ele grita Cristina Kirchner livre. Critica a decisão do judiciário do mundo inteiro. Ele próprio, né, desrespeitou o STF várias vezes, junto com seu advogado Zanin, falando que foi golpe, etc. Então, só para dar essa pitada, né, esse rescaldo aqui na memória do pessoal, até perdi o fio da meada, mas vamos voltar a ler aqui que vai voltar. Ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Então ele acha que é assim, poderá, quem sabe, etc. Aí ele utiliza o meu caso, retomando, ele utilizou o meu caso para me condenar por coação. Em que pese ser impossível eu praticar esse crime, porque eu não tenho um meio ilícito à minha disposição. A Magnitsky não é meio ilícito, é meio lícito dos Estados Unidos. E não invade a soberania brasileira. Os Estados Unidos só falam o seguinte, quer entrar aqui no mercado americano? Tem que respeitar essa lista de bloqueados. Se você, empresa, faz relação com esses bloqueados aqui, como Moraes e a Vivi, você não pode acessar o mercado americano. Só isso. Não tem invasão nenhuma no território brasileiro, pode fazer o que quiser. Eu só lembro que aqueles que apoiam o sancionado estão correndo o risco de irem sob a mesma pena. Então eu não tenho a Magnitsky à minha mão e a Magnitsky ela não é um meio ilícito. Se for para processar alguém por coação, que tivesse sido o Donald Trump. Como o Moraes é covarde e não tem culhão para fazer isso, ele faz contra mim. Vai me condenar num crime baixinho, né, que não dá pena de prisão, vai tentar passar mais batido, mais low profile, porque daria muita dor de cabeça me condenar por tentativa de golpe de Estado agora. Talvez se eu der mole e voltar ao Brasil, ele reabre o golpe de Estado contra mim. Aí a gente está falando de botar uns 20 anos de cadeia em Eduardo Bolsonaro. Mas ele faz isso para tentar o quê? Me deixar inelegível. E aqui com o Flávio Bolsonaro, eu acho que ele já está ensaiando a mesma coisa. Então ele transforma uma oração com senhorinhas num ato criminoso, condena o Flávio Bolsonaro, e aí ficam só os candidatos que o Tarcísio quer na mesa, que o Moraes quer na mesa. Conforme já exposto ao longo da investigação que tramitou nos autos da PET 12.100, a organização criminosa elaborou um plano utilizando técnicas militares. Vocês viram as técnicas militares utilizadas pela organização criminosa? Velhinhas com faixa verde e amarela na cabeça? Bíblias com passagens militares embaixo do braço? Uou! Que organização criminosa, Moraes! Se você falar isso aqui para um russo, o cara vai dar risada na tua cara. Com o objetivo de garantir a fuga de Jair Bolsonaro. Aonde está esse objetivo? Aonde está, Moraes? O nexo causal da vigília com a fuga do Bolsonaro? Onde é que está a fuga do Bolsonaro? É, de novo, uma minuta de golpe que não existe. É a viagem do Felipe Martins para os Estados Unidos que não existiu, a reunião que ele participou, e os testemunhas falam que ele não participou. General Freire Gomes falou, você nem quer Felipe Martins, não esteve na reunião. Não, mas o Felipe Martins, não... Dane-se a realidade, vamos criar uma narrativa e vamos encarcerar todo mundo. Fuga de Jair Bolsonaro, quase a tentativa de golpe de Estado fosse frustrada. Meu Deus do céu, Alice. Tal plano, conforme a doutrina militar, possui a nomenclatura de Rafé-Lafé.
Sei nem se falei certo. Então tem uma doutrina militar que possui a nomenclatura de Rafé-Lafé, ou Rafilaf, não sei se é a palavra francesa. Olha, eu não sei o que o Moraes está utilizando não, gente. Mas está precisando de um tratamento. Aí, na sua empreitada para vincular o Flávio Bolsonaro a algum ato ilícito, na página 11, temos lá em amarelo: quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante. O Flávio Bolsonaro virou extrema-direita. Entendem como é que não importa o que você fale, etc. Se você for identificado no radar do Moraes como alguém perigoso ao poder dele, que tem um discurso anti-establishment, isso vai virar crime. Esse é um recado para você, bobinho, que acha que vai virar a página do Bolsonaro. Ah, não, Bolsonaro vai virar a página, já era, ficou no passado. Agora serei eu. Será você o quê? O máximo que você vai conseguir ser é uma prostituta desse regime, desse sistema. Se você se contentar com isso, né? Se você for uma pessoa de alma porca e achar que vale a pena trabalhar para ser uma putinha do Moraes, é com você mesmo. Porque isso é o máximo que vocês vão conseguir chegar. E nós sabemos que os problemas do Brasil passam por colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar. E para que isso aconteça, haverá ranger de dentes, haverá gritos. Se não houver gritos e ranger de dentes, é um sinal de que o Moraes está confortável e continua dando as cartas e está acontecendo tudo como ele quer. Referido vídeo revela um caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário. Não pode criticar o Poder Judiciário, hein, gente? É o crime. Notadamente o Supremo Tribunal Federal. Ora, como criticar o Supremo Tribunal Federal? Uma corte sensacional como essa? Me lembrou até o Roda Viva, né? O Marco Aurélio Melo, vejam só, né? Perguntando ao jornalista, né? Você não acredita na sua Suprema Corte? E aí eu acho que era um Mitre. Falou, não acredito. E ninguém é obrigado a acreditar em servidor público, é o contrário, é o servidor público que presta uma satisfação ao povo. É aquilo que aqui nos Estados Unidos a gente fala, we the people, nós o povo é que mandamos nessa porcaria de máquina estatal. Não é o contrário, os deuses do Olimpo. Não é o Alexandre de Moraes ou a Constituição brasileira que me deu o direito de ir e vir, de falar. Aqui nos Estados Unidos, são os God-given rights. Foi Deus que nos deu esses direitos. Não foi um burocrata do Estado. O Estado, ele veio depois de uma reunião de pessoas para morar no mesmo lugar e preservar uma certa cultura. Resolver pacificamente os conflitos, para não que ocorra mais a barbárie. Não são essas pessoas não eleitas que guiam a população. Notadamente, o Supremo Tribunal Federal, em reiteração da narrativa falsa. Qual narrativa falsa, Moraes? Se é falsa as narrativas que a gente está criando, abre o seu WhatsApp, Moraes. Você já imaginou se conseguissem pegar o WhatsApp do Moraes? Fazer igual ele fez lá com um grupo de empresários. Pega e depois joga na imprensa. Imaginem só. Ele tem muito medo disso. Por isso que ele ameaçou o Glenn Greenwald para que a Folha de São Paulo não desse sequência naqueles 6 gigabytes de memória que o Glenn Greenwald teve acesso nas conversas de WhatsApp dos assessores do Moraes. Deve ter coisa demais nesse WhatsApp, hein, Moraes? Se o Tagliaferro já conseguiu expor muita sujeira, imagino que você não fala com os outros. É impressionante. O cara que falou que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro está julgando o Eduardo Bolsonaro, está julgando a família Bolsonaro. O Tagliaferro está na Itália denunciando o Moraes manda uma ordem de extradição de Tagliaferro. E o PGJ de São Paulo reabre casos do passado do Tagliaferro para tentar dar suporte ao Alexandre de Moraes. Não pode criticar, é São Paulo, é o governador Tarcísio. Pois é. Mas antes da nomeação dele, todo mundo sabia que ele era o cara que o Moraes gostaria que fosse ser PGJ de São Paulo. PGJ de São Paulo, Procurador-Geral de Justiça, é o equivalente ao PGR para o Brasil. Então, o PGR Gonê está para o Brasil, assim como o PGJ de São Paulo está para o Estado de São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, vamos eleger um presidente verdadeiramente de direita. Aí é eleito uma pessoa de direita. Esqueça o Tarcísio, tá? Estou falando aqui em hipóteses. Aí é eleito uma pessoa que coloca ali de PGR o indicado do Moraes. Olha que maravilha. Aí o que vai acontecer? Você vai perder 4 anos,
vai ter que depois lutar contra a elite financeira que vai estar amarrando os burros de ganhar dinheiro para tentar colocar alguém padrão Bolsonaro, que coloque o seu interesse em primeiro lugar. No que convergir com a elite financeira, beleza. E muita coisa vai convergir. Se eu pudesse, redução de burocracia, redução de tributos, melhoria, né, na atmosfera empresarial brasileira. Foi o que o Bolsonaro fez. Governo digital, marco das startups, privatizações. Mas ainda assim, tem gente, não são todos por óbvio, mas tem gente que prefere o Lula e dane-se o povo. Dane-se o cara que está preso. Reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte. Assim se manifesta o senador Flávio Bolsonaro. Moraes, calma aí. Eu não posso ter o direito de achar que é uma perseguição? Por que quando Lula era preso ele podia gritar Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe que vocês da STF presidiram, né, com Lewandowski? Inclusive, pela primeira vez, o Lewandowski, né, fez um impeachment de um presidente sem a condenação automática a 8 anos de inelegibilidade. Ainda assim, a Dilma tomou ferro, não conseguiu ser eleita senadora em Minas Gerais. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste? Com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto. A gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né? Eu e o Paulo Figueiredo, a gente sempre fala, né? Tem duas constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. 2, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Só que agora ele encontrou alguém que está fora do jugo dele e com condições de contribuir, em certa medida, para que o Moraes sofra consequências. Eu acho engraçado, né? A pessoa falando, Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula. O Lula, porque desde que ele foi para os Estados Unidos, o Lula aumentou a popularidade, não sei o que, tal. É quase o seguinte, desculpa. Eu então deveria ter trabalhado para retirar a lei Magnitsky no Moraes? Ah, mas a tarifa é uma questão comercial e uma questão política. Se vocês do Brasil não têm um entendimento de que a atuação do Trump era para dar uma oportunidade a vocês de não serem escravos desse regime que caminha a passos largos para ser uma Venezuela, onde todo agricultor e produtor, industrial, vendedor, qualquer coisa, trabalhador, trabalha para sustentar um regime. Se vocês não têm a consciência de fazer isso, e os nossos políticos fazem comitivas para vir pressionar os Estados Unidos, é porque realmente nós merecemos isso tudo. Então, pela primeira vez que o Moraes viu consequência da ação dele, foi através da pressão norte-americana. E por uma errada disseminação de fake news, narrativas e visões políticas equivocadas, o Moraes está achando que tem uma conversa entre o governo brasileiro e o governo americano e que estão tendo benefícios. Ah, ele retirou a tarifa. É o que eu falo, retirou da Colômbia, retirou de um monte de país, porque a inflação nos Estados Unidos está cara. Então ele quer que entrem produtos mais baratos para o consumidor americano consumir esses produtos com inflação menor. Isso daí tem até um efeito político colateral benéfico para as eleições de meio de mandato, que ocorrerão ano que vem aqui nos Estados Unidos. Eleição para senador e deputado federal. Então, repare que não houve avanço. Eu acreditaria num avanço político se tivesse realmente, de repente, retirado, voltado com o visto americano de certas autoridades, se tivessem retirado a lei Magnitsky do Moraes. Aí eu acreditaria nisso. Essas coisas que estão debaixo do guarda-chuva do State Department, que foi a CNI, conseguiu chegar a falar com o 02 do State Department, o Christopher Landau. Alguns bons milhões de dólares na mesa, contratação de escritórios, certo? Chegaram até lá. O dinheiro nos Estados Unidos, ele compra acesso, ele não compra decisão. Você vai ter acesso, você será ouvido.
Isso daí é dificílimo aqui. Eu calculo aí entre 1 e 3 milhões de dólares que a CNI possa ter gasto nessa comitiva de empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mais um outro X dos senadores brasileiros que vieram aqui, né? Esperidião Amin, né? Tereza Cristina. É engraçado porque é o seguinte, algumas pessoas não se movimentam com tamanha força quando pobres coitados estão presos. Mas quando vem a tarifa e mexe no bolso dos seus grandes doadores e cria uma questão financeira, aí pelo dinheiro eles vêm até aqui. É óbvio que ninguém deseja tarifa. E nunca esse foi o nosso plano. Mas já que ela veio, vamos fazer desse limão a limonada. Vamos pressionar a elite brasileira para bater a porta em Brasília, como Christopher Landau falou. Se os empresários brasileiros que vieram fazer lobby aqui seguissem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nas redes sociais, teriam economizado alguns milhões de dólares. Porque o que o Christopher Landau falou a eles foi a mesma coisa que Eduardo e Paulo Figueiredo falam. Façam pressão em Brasília, não em Washington, D.C. Seguindo aqui adiante, né? Aí está ali o vídeo do Flávio Bolsonaro. Na página 14, né? Tem mais ali, ó. Não bastassem os gravíssimos indícios de eventual tentativa de fuga do réu Jair Messias Bolsonaro acima mencionados, é importante destacar que o réu Alexandre Ramagem, aí ele começa a fazer, né, a responsabilizar o Bolsonaro por conduta de outros. É tipo o seguinte, eu vou te mandar para a cadeia, porque no mesmo processo aí, tem uma outra pessoa acusada junto contigo que viajou para o exterior. E na minha opinião, eu não ouvi ainda o Alexandre Ramagem, acho que ontem ele estava na timeline, vou procurar me inteirar agora, mas se realmente ele veio para os Estados Unidos para sair do cumprimento da execução dessa pena injusta, eu acho que é um direito à legítima defesa dele. O Ramagem, gente, virou arqui-inimigo do Moraes quando o Moraes impediu ele de ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro foi o único presidente do país que não conseguiu nomear o seu diretor-geral de polícia. Único. E a esta porcaria chamam de democracia. Aí ele segue aqui. E a sua aliada política, Carla Zambelli. O que o Bolsonaro tem a ver com a Carla Zambelli? Mais uma vez, cadê o nexo causal? Cadê o Bolsonaro e a Zambelli falando, Bolsonaro, a gente vai sair do Brasil, hein? Ó, pica mula também, hein? Sabe-se lá como, né? Que o idoso vai conseguir sair daquela casa cheia de câmera e polícia lá, mas enfim. Esse é o devaneio do Moraes. Mais uma vez, nenhuma relação de Ramagem Zambelli com Jair Bolsonaro para dizer que há uma tentativa de fuga. Mas, na Constituição do Moraes, o ônus cabe ao Bolsonaro. Não é o Moraes que está acusando, olha que loucura, né? O juiz que está acusando, que tem que provar que o réu é condenado, é acusado, é responsável por aquilo. Mas o contrário, o Bolsonaro é que tem que falar como que ele é inocente. Santa Inquisição, nem Santa Inquisição, na Inquisição espanhola havia mais justiça do que nessa porcaria aqui que o Moraes faz. Estude que você vai ver. Pelo menos havia ali uma questão moral para balizar e limitar determinadas ações. Especificamente no caso de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. A fuga, eu fugi quando, Moraes? Quando que eu fugi, Moraes? Eu vim passar o carnaval aqui. Você que é psicopata, que queria pegar meu passaporte. Eu fugi do quê? Eu tenho condenação ou não tenho condenação? Aí você me acusa de cometer um crime de coação baseado na lei Magnitsky. Você é frouxo, Moraes. Você é covarde. Você vai sofrer muito mais. Só está começando. E lei Magnitsky está muito aquém ainda da justiça ser feita. E os outros da Suprema Corte que se cuidem. Por quê? Porque o Moraes pode dragá-los para o problema. Eduardo, você está ameaçando. Não, estou fazendo a mesma análise do Lorival lá da CNN. Muitas das vezes aqui, né, eu vejo ele fala uma coisa, enfim, não tem conexão nenhuma, tá? Não prende Lorival não, tá? Não prenda o jornalista. Muitas vezes ele fala coisa ali que eu falo, não sei de onde é que ele tirou isso, mas deve ter as fontes dele. Mas o que atribuem a mim como ameaça, às vezes eu vejo sendo repetido na CNN, né, em outros canais de notícia, e de boa, tá lá o jornalista lá falando. Porque o problema é o quê? É quem fala. E aí eles interessam deixar o Eduardo Bolsonaro fora da corrida. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro é um nome competitivo para a presidência da República. Ah, Eduardo, você está se gabando, você seria eleito. Eu não sei se eu seria eleito.
Mas concordam comigo que quando tem o nome e sobrenome Bolsonaro, as chances de você ser eleito aumentam e muito? Ou vocês acham que sem o sobrenome Bolsonaro eu teria me tornado o deputado federal mais votado da história do país, com quase 2 milhões de votos? 1.843.735 votos, para ser mais específico. É claro que não. Então ele tirou Bolsonaro, está querendo tirar o Eduardo e está armando o canhão para cima do Flávio Bolsonaro. Fuga. Se eu sou um fugitivo, Moraes, desafio você. Manda uma extradição aqui para os Estados Unidos. Ou será que os Estados Unidos vai proteger um procurado pela justiça? Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você está com medo de tomar outro sermão da DOJ Pen Bond. Porque para os Estados Unidos receber um pedido de extradição, tem que ser crime no Brasil e crime nos Estados Unidos. E você tem que apresentar uma justificativa. Você não tem condição de fazê-lo. Os Estados Unidos não aceitará, como não aceitou o seu pedido para extraditar o Alan dos Santos. Durante o governo Biden, diga-se de passagem. Em que pese lamentável os Estados Unidos não ter concedido de maneira mais fácil, em virtude da perseguição que o Alan sofre, o visto americano aos seus familiares, o que levou o Alan dos Santos a ficar 3 anos sem ver a sua família. Você que está me assistindo, acha que é uma vida confortável? Estados Unidos, legal? Realmente, qualidade de vida é sensacional. Um povo verdadeiramente civilizado. Ao contrário do Brasil, que você pode comprar um pão na padaria e tomar uma bala na cabeça. Isso não é um país civilizado. Aqui é civilizado porque tem lei. A lei é cumprida. E é exatamente por isso que o Alan dos Santos não foi extraditado. Outro exemplo, na Espanha, socialista Espanha, Oswaldo Eustáquio, não foi preso nem extraditado. Tagliaferro na Itália, a mesma coisa. É por isso que o Moraes não utiliza os canais, os mecanismos legais para vir atrás de mim. Especificamente, Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, a fuga, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal. Eu nunca trabalhei. Vocês já me viram falar alguma coisa? Estou trabalhando aqui pela absolvição de Jair Bolsonaro? Nunca falei isso. Falo que trabalho por um Congresso livre para poder votar a anistia. E isso passa por colocar o Alexandre de Moraes de volta na sua caixinha. Qual caixinha que é? A caixinha do judiciário, de só falar dentro dos autos e só agir mediante provocação, sendo guardião da Constituição, não interferindo em processo legislativo ou em votações da Câmara, como ele já fez no passado no caso do Daniel Silveira, ligando para presidente e líder de partido, pressionando pela prisão do Daniel Silveira e mentindo, dizendo que seria apenas por pouco tempo, 1 ou 2 semanas, como a própria relatora do caso do Daniel Silveira, Magna Mofato, falou uma vez na Auriverde. Isso é que não é democrático. É contra isso daí que a gente está lutando aqui. Também teve como propósito a continuidade do cometimento de crimes de coação no curso do processo. Ou seja, ele já condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Propósito de continuidade. Isso é um psicopata todinho. Aqui umas outras questões, outras passagens, né? Embora a convocação de manifestantes seja disfarçada de vigília, como é que ele pode falar um negócio desse? Lula teve não sei quantas vigílias, nunca falou nada. Mas como é com Bolsonaro, disfarçada de vigília. Para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Ele não consegue explicar como que a vigília vai servir para uma fuga do Bolsonaro, já que ela foi feita a quilômetros da casa do Bolsonaro. Não tem nenhuma relação, ele não tem nada ligando Flávio a isso, ou uma demonstração de um pedido de uma intenção de fuga. Tanto é que ele começou a trabalhar a decisão de prender o Bolsonaro dia 21, então não tem relação com a tornozeleira eletrônica. Mas ele faz isso e dane-se. Mais abaixo ali, no segundo trecho, importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Virou crime morar perto da Embaixada Americana? Ou será que o Moraes está provocando o Trump com isso daqui? Para dizer, eu não tenho medo de você, Donald Trump, e vou barbarizar mesmo. Resta saber se os seus comparsas estão dispostos a barbarizar também. Será que eles estão dispostos a ir à última consequência? Eu não sei. Porque o Moraes tem um X nas costas aqui. Ele colocou o Musk como investigado.
Ele deteve o Jason Miller em 2021, durante 4 horas no aeroporto de Brasília, depois do CIPEC. Ele mandou prender, né, a cidadã americana, Flávia Cordeiro, que não foi presa graças à boa conduta de um agente de Polícia Federal no aeroporto, se não me engano, de Recife. Ele impediu as plataformas Rumble e Truth Social de operarem no Brasil de maneira livre. Então o Moraes, ele está na boca do povo aqui nos Estados Unidos. É o senador Mike Lee, é o Elon Musk, é o Jason Miller, é o Stephen Miller, que está ali todo dia praticamente da Casa Branca com o presidente Trump e criticou muito essa questão toda de censura nas redes sociais brasileiras. Aí tem o Moraes que fala, não, vamos fazer o julgamento do Marco Civil da Internet, artigo 19, para esquentar a conduta dele, porque o que ele fez em 2022 foi ilegal, derrubar perfis. Sem seguir o Marco Civil da Internet, que fala em devido processo legal, chance de defesa e 48 horas para ser apresentada a defesa antes de derrubar o perfil, o Moraes dava 2 horas para o Twitter derrubar os perfis. Então o que o Moraes fez? Ele esquentou a conduta criminosa dele. Então agora, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, como ele foi alterado, a conduta do Moraes deixou de ser criminosa. E no Brasil existe aquela máxima, né, ou melhor, existe para quem não é de direita, que a lei penal mais benéfica ao réu, ela retroage. Então, como deixou de ser crime, ela vai retroagir para 2022, pensou o Moraes. E de quebra, ele ainda transforma todos os juízes eleitorais brasileiros para serem mini Alexandre de Moraes, se assim desejarem, na eleição de 2026. Então vocês vão ver um recorde na derrubada de perfis. Em 2022, foram de 100 a 200 perfis bloqueados durante a eleição. Obviamente, todos conservadores. A exceção só do PCO, para quem considera o PCO a extrema esquerda. Eu já estou achando até o PCO moderado, perto desse PT. Então, seguindo aqui, né? Embaixada americana virou motivo, né? Assim, e mais uma vez, cadê o nexo causal? Cadê a mensagem do Bolsonaro indo fugir para a embaixada americana? Como é que ele conseguiria fazer isso? Eu acho que isso aqui é muito mais uma provocação aos americanos do que qualquer outra coisa. Para o último trecho ali em amarelo, importante destacar ainda que o condomínio está localizado a cerca 13 km do setor de Embaixadas Sul, Para o último trecho grifado em amarelo. Além disso, o Centro de Integração e Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a essa Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico. Aí aquele negócio que a gente falou já, né? A brevíssima manifestação do Moraes com relação à tornozeleira eletrônica, que não chegou a ser sequer perto de ser rompida, né? Tem marcado ali, pelo que a gente conseguiu ver nas imagens, marcado ali na tornozeleira, né, o ferro quente que foi utilizado, mas ela não chegou perto de ser rompida. E a PF viu, acho que trocaram até a tornozeleira, e tudo bem. O Collor houve uma violação de tornozeleira, e o Moraes não mandou ele para a cadeia. Por que com o Collor é de um jeito e com o Bolsonaro é de outro? Por que o Collor está em prisão domiciliar devido à apneia do sono? Este é o motivo que o ex-presidente Collor está em prisão domiciliar, por conta de apneia do sono. E o Bolsonaro, que tem uma situação de saúde de muito maior gravidade, tem que ir para a Papuda. Essas coisas têm que ser ditas para a gente expor o tiranete de beira de estrada que está no comando do Brasil. Bem, essas eram as considerações que eu tinha a fazer aqui com relação a essa decisão esdrúxula, mais uma decisão esdrúxula, né, do Moraes. Ele segue sancionado, todos aqueles que perderam seus vistos seguem sem ter o seu visto americano. Então, boa sorte a vocês aí do LIDE e dos outros grupos nas suas reuniões, principalmente pelo Brasil, né? Porque Estados Unidos, se quiserem chamar o Moraes, já era, vai ficar para trás. A todos aqueles que se enfileiram para patrocinar eventos com Moraes, eu ficaria de olhos bem abertos, né? Eu não faria isso, mas se vocês querem, ou se vocês estão debaixo de ameaça, venham para os Estados Unidos e denunciem isso. Mas, enquanto nós continuemos a ignorar as ações ditatoriais de Alexandre de Moraes, seguiremos sendo esse país de terceiro mundo, flertando com a possibilidade da comunidade internacional não reconhecer uma eleição brasileira. Porque se não fizeram com a Nicarágua,
que prendeu 7 opositores presidenciáveis do ditador Daniel Ortega, talvez não façam com a eleição brasileira, onde Bolsonaro está preso. Se eu não puder concorrer, e se o Flávio Bolsonaro não puder concorrer, dá para chamar isso aí de democracia? Ou na pujante democracia brasileira, onde a soberania brasileira tem que ser respeitada, etc, e tal, e é respeitada? Até demais, né? Porque o Lula fala muita besteira dos outros países, intervindo nos outros países. Trouxe, né, a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção e lavagem de capitais, trouxe ela para o Brasil, talvez porque ela saiba muito, né? E ela, sabendo muito, pode dragar o Lula para dentro do problema, né? Aí, para fazer um meio termo ali, para calar a boca dela, trouxe ela para o Brasil, a Nadine. Isso daí é o quê? Respeita a soberania do Peru? Imagina a gritaria se o Trump pegasse o Bolsonaro e levasse ele para os Estados Unidos. Ou se um presidente de outro país pegasse o Bolsonaro e levasse ele para outro local. Imagina o que não falaria. Não falariam. Agora, o Lula pegar uma condenada, ex-primeira-dama do Peru, botar num avião da FAB, pagar com seu dinheiro e trazer para o Brasil, aí tudo bem. Aí não tem nada de soberania. Aí a imprensa fica calada. Mas eu entendo, né? São bilhões de reais que estão na mesa. Nem sempre dá para contar com a boa intenção da imprensa. Então, enquanto a gente tiver essa internet livre, ou minimamente possível que a gente possa expor essas atrocidades do Voldemort, esse aqui é o meu vídeo. Se você gostou, peço para você deixar o seu like, compartilhar esse link. Isso não é clichê, isso é para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para o maior número de pessoas possível. Quer me ajudar? Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, @BolsonaroSP. Agora tem até o TikTok. Deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça. E lá no TikTok é bolsonaro.sp. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem firmes, que nós estamos firmes do lado de cá. Nada está perdido. Perfeito? Eu não quero ver desânimo de ninguém. É o meu pai que está com dele na reta lá, que está nesses últimos dias. Tem um monte de gente do 8 de janeiro que está sofrendo muito mais tempo. Mas ainda assim a gente tem que seguir firme e forte, fazendo o que é o certo. Porque só isso é que vai nos dar o conforto de poder botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Aceitar dinheiro desses esquemas poderia até nos colocar numa situação financeira muito melhor, mas não nos daria a paz na consciência. Isso daqui é impagável. Obrigado a todos vocês que me apoiam. Mais uma vez, aqui embaixo estão as minhas redes sociais para quem puder seguir. E até a próxima.